Sabe aquele corte pequeno ou grande que a gente ganha no momento de distração ou num acidente? É certo que em poucos segundos o sangue estanca e aí é só fazer a limpeza do local. Mas para algumas pessoas o processo de coagulação não é algo simples. A falta de proteínas responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento dos tecidos que levam à coagulação do sangue resulta num distúrbio chamado hemofilia. O Brasil ocupa a terceira posição mundial em relação ao número de hemofílicos. São 10 mil pessoas diagnosticadas. Nesta semana, o Repórter Justiça abre espaço para discutir a doença, as consequências da falta de políticas públicas para garantir um tratamento contínuo e adequado aos pacientes. Hemofilia é uma doença do sangue em que falta uma proteína para que a coagulação seja efetivada, ou seja, forma aquele coágulozinho. O sangramento pode ser externo, se a pele é danificada por um corte ou abrasão. Mas o que mais preocupa é que os pacientes apresentam ainda hemorragias internas, que ocorrem com frequência em músculos, articulações ou órgãos. Você, no seu crescimento e desenvolvimento, você começa a ter, por a própria atividade da criança que está deambulando, tal, você pode ter traumatismo ou ter sangramentos espontâneos, de acordo com a gravidade da doença. E esses sangramentos podem ser para articulação, para o sistema nervoso central, para músculo, para o nariz, para a boca, para a urina, e que podem comprometer. E quando tem mais de um sangramento numa articulação, ela tende a ser lesada e com isso compromete o desenvolvimento dessa criança num cidadão pleno. As referências escritas indicam que os primeiros casos de hemofilia ocorreram na antiguidade, mais especificamente no século II depois de Cristo. No século X, um médico árabe relatou o caso de uma família na qual 2 homens morreram de tanto sangrar após ferimentos leves. Agora, o termo hemofilia teria sido usado pela primeira vez em 1828 em Zurique, na Suíça. E só no século XX foi descoberto que havia 2 tipos da doença. São 3 tipos de classificação da hemofilia e é a falta dos fatores de coagulação que determina cada um. A hemofilia A carece de fator de coagulação 8. No caso da hemofilia B, o que falta é o fator de coagulação 9. A hemofilia C tem falta do fator de coagulação 11. A hemofilia do tipo A é a mais comum e é registrada em 90% dos casos. E identifica a quantidade, a gravidade, que pode ser leve, moderada ou grave, e com isso a gente tem que fazer reposição de fator desses fatores, de forma que ele, por exemplo, de grave possa passar para ser moderado. E com isso eu posso ter uma vida mais plena. Deficiências genéticas e um distúrbio autoimune raro podem causar a diminuição da atividade dos fatores de coagulação do plasma sanguíneo. A gente consegue identificar pela história os quadros hereditários que já tem dentro da família e as mutações não. Agora, em ambos os casos, o importante é ter um diagnóstico precoce. Geralmente, a criança, o primeiro sinal é quando vai fazer a vacinação, porque começa a sangrar por mais tempo, aí o médico observa e procura pedir os exames de coagulação e verifica que tem uma normalidade. E a partir daí se pesquisa e dá o tratamento. A hemofilia é uma doença hereditária. Em 70% dos casos, o problema vem de família, passa de geração para geração. Nos outros 30%, há uma mutação do material genético do organismo da pessoa. E isso já é histórico tanto nas famílias imperiais da Rússia como da Inglaterra. Só que ela é democrática, infelizmente. Ela depende do status. Ela acomete qualquer parcela da população, desde que tenha a história da transmissão familiar ou que venha a ter uma mutação. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde indicam que no Brasil são 10 mil pessoas vítimas da doença. Gente de todas as idades. Neste grupo está o filho de Luiz. O diagnóstico foi dado quando a criança tinha apenas 2 anos.
Difícil foi receber a notícia e lidar com a situação. Tanto que até hoje é complicado não deixar que as mudanças impostas pela doença afetem a vida da criança e da família. E o que a gente faz quando a gente percebe que o nosso filho está tendo esse tipo de risco? A gente tenta proteger, tenta tirar ele da recreação, da atividade com os colegas, das festinhas. Então você enjaula o seu filho dentro de casa. E aí vem todas as consequências psicológicas. E como trabalhar isso com uma criança de 7 anos, cheia de energia e vontade de descobrir várias coisas? Eu gostaria muito de ter essa resposta, mas eu não tenho. A seguir, o tratamento e controle da hemofilia. Não há cura para a doença, mas estudos já comprovam avanços que podem garantir conforto e mais liberdade aos portadores. A gente volta em instantes. A hemofilia não tem cura, mas vários estudos procuram a melhora no tratamento realizado com injeções regulares dos fatores de coagulação. Mesmo em dia com a medicação, os hemofílicos vivem sob cuidados que os levam a uma proteção constante contra traumatismos. E o que a gente tem de informação é que a maior parte dos hemofílicos no Brasil são pessoas carentes. Não só financeiramente, como de informação também. Então, é uma coisa que me preocupa muito, porque é um grupo pequeno de pessoas, é uma doença rara, né? Um grupo pequeno, um grupo que tem a maior parte do seu grupo de pessoas formado por pessoas carentes, né? E que não está protegido. Não existe uma política pública clara para se proteger o hemofílico. A gente, volta e meia, ouve dizer de situações onde o hemofílico morreu. Morreu porque bateu a cabeça, bateu o abdômen e não teve acesso ao remédio, né? Em cantos mais distantes, em lugares menos providos do país, né? Então é uma coisa que me preocupa muito como cidadão, me entristece o fato de saber que essa minoria não tem uma proteção, não há uma preocupação com essa minoria. É o desabafo de um pai que entende perfeitamente o drama de uma família que tem um hemofílico. A doença não tem cura, embora várias pesquisas estejam em andamento. Hoje o controle é feito de uma única forma, com a reposição intravenal do fator deficiente. O hemofílico deve fazer exames regulares e não fazer uso de medicamentos sem recomendação médica, porque é uma medicação cara, importada, sem perspectiva de produção no país. É muito caro, eu sei que isso é uma das verbas. Veja bem, a Secretaria de Saúde não adquiria essas medicações de maneira sistemática, não tinha uma política. Isso era mais em função de mandatos. Então, criava uma situação muito sustentável. Agora que ele começou a estabelecer essa política, então já fez a demanda das primeiras aquisições para atender ao protocolo de atendimento a esses pacientes, certo? Agora, oficialmente, a gente tem a política do Ministério da Saúde, que você tem 2 protocolos, que é de fornecer uma dose domiciliar, ou seja, o indivíduo tem na sua casa essa dose, no caso de algum sangramento, ele faz a infusão e vai direto, se for o caso, vai para o hospital para ser atendido, de modo que não agrave. Outra é a dose de demanda ou de urgência, que fica no hospital. Nesse caso, teve uma emergência em casa, ele vai em casa. Agora, nacional e internacionalmente, tem outras propostas de atendimento, de medicação, que é o que se chama de profilaxia, para evitar. E nós já temos agora o protocolo oficial do Distrito Federal para atender esses pacientes. Alguns hemofílicos desenvolvem anticorpos que são chamados de inibidores contra os fatores dados por meio do tratamento. Porque o plasmático, ele pode ter alguns problemas. Alguns pacientes podem ter alergia ao plasmático e aí pode desenvolver um choque anafilático, ou então ele pode simplesmente transmitir alguma doença, porque vem derivado do sangue. Isso é mais raro, mas já aconteceu com pacientes aidéticos, na época ainda a AIDS estava no começo, foram transmitidos os vírus para muitos pacientes hemofílicos. Então, por isso que a gente também entende que a política dos hemofílicos tem que ser tratamento tanto com fator derivado do sangue, plasmático, quanto o fator recombinante.
O paciente recebe o produtor do plasma para evitar ou controlar sangramentos e é por toda a vida. Por quê? Porque a hemofilia é um problema que gera sangramentos, né? E os mais importantes são sangramentos internos. Quando o hemofílico é sujeito a um sangramento interno, por exemplo, numa articulação, e demora para tomar o remédio, que toma só depois, é o tratamento sob demanda, você já teve um sangramento dentro da articulação que já trouxe algum malefício a ele. Sangramentos repetidos da mesma articulação, que são uma coisa muito comum no caso do hemofílico, vão reduzindo a capacidade de movimentação dessa articulação e, no caso extremo, você perde até a possibilidade de movimentação. A gente vê uma série de pessoas que foram submetidas a esse tipo de tratamento apenas de demanda, apenas tratamento de você tomar o remédio após acontecer um incidente, que hoje em dia estão com os movimentos prejudicados, algumas delas até em cadeiras de rodas. Então, a gente acredita, a gente tem certeza que o tratamento preventivo seria o melhor. E mesmo com a dosagem ideal de medicamento, o cuidado é permanente. O hemofílico não leva uma vida 100% normal pelo simples fato de que uma queda, uma lesão, um corte podem provocar algo que vai muito além de um simples machucado. Por isso, diariamente, alguns cuidados são fundamentais. Hemofílicos devem ser protegidos de traumatismos. Em casos de crises hemorrágicas, as articulações precisam ser imobilizadas. Na hora de escovar os dentes, por exemplo, deve-se tentar ao máximo não provocar machucados na gengiva. É recomendado ainda que o hemofílico tenha um cartão de identificação com grupo sanguíneo, fator RH, contato em caso de urgência, nome do médico e endereço do hospital em que faz o tratamento. O Brasil ocupa a 3ª posição mundial em relação ao número de pacientes com hemofilia. São 10.000 pessoas diagnosticadas no país. A gente identifica alguns pontos que a gente precisa evoluir, digamos assim. Então, por exemplo, os exames laboratoriais que antigamente eram feitos no hospital de apoio, não são feitos mais lá, são feitos no hemocentro. Só que o hemocentro é uma repartição pública, funciona horário expediente. Então, não tem como, por exemplo, realizar um exame de emergência ou exame fora daquele horário. O paciente, às vezes, precisa ficar internado e aí faz o exame, colhe esse material e faz o exame no outro dia. A maioria dos pacientes recebe do Ministério da Saúde o tratamento feito por demanda, ou seja, apenas quando ocorrem sangramentos. É o caso do filhinho de Luiz. Em 2009 e neste ano, a entrega dos medicamentos foi suspensa por mais de um mês. E não restou outra alternativa senão garantir na Justiça o direito de disponibilizar o tratamento adequado ao filho. A gente tem todo um processo judicial onde a gente procura garantir o direito que ele tem de ter esse remédio. Ele conquistou um mandado de segurança em 2009, um ano onde faltou remédio também por um período um pouco menor. E é um remédio um mandado de segurança que foi deferido pelo Poder Judiciário e que foi desrespeitado esse ano, né? E quando a gente procurou a Justiça de novo para que esse direito não fosse perdido, a gente também procurou entrar em contato até com laboratórios para saber como a gente poderia comprar, qual seria o preço desse remédio que não é feito no Brasil. E a gente não teve sequer informação deles, eles não passaram nenhuma possibilidade de a gente estar importando. Então, realmente, a gente fica totalmente dependente do governo estar fornecendo esse remédio, não há possibilidade da gente comprar. Desde 2007, o MPDF, o MP de Contas, a gente está acompanhando essa questão da hemofilia no DF. E a gente percebeu, isso foi em decorrência de uma auditoria do TCU, que foi feita em todas as compras feitas pelo Ministério da Saúde de hemoderivados, ou seja, de medicamentos derivados de sangue. E aí se verificou que a política do Ministério da Saúde é fazer a compra só de fator plasmático, derivado de sangue, o sintético não, e mesmo assim de ser uma quantidade que é suficiente para o tratamento por demanda, que é só no caso do paciente, quando sofre alguma lesão ou tem um sangramento, aí ele vai lá e toma um remédio. Não é de forma preventiva. Isso ainda é a política do Ministério da Saúde. No próximo bloco, o convívio com a doença e os desafios em garantir, principalmente às crianças, uma vida normal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de programa, escreva para a gente.
Nosso endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br. Até já. O governo federal investiu em 2010 350 milhões de reais na compra de medicamentos para pacientes hemofílicos. O Ministério da Saúde é o responsável pela compra e distribuição dos remédios para fator deficiente. Atualmente, o tratamento de hemofilia é feito por demanda, ou seja, voltado ao controle de sangramentos. A reposição da proteína ocorre no trauma que leva à hemorragia. No entanto, um estudo do Tribunal de Contas da União mostra que o tratamento preventivo, em que o hemofílico recebe doses regulares de reposição de proteína, é não só mais eficiente, como gera menos custos ao Estado. O Ministério da Saúde é a instituição responsável pela compra dos medicamentos e distribuição aos estados e Distrito Federal. Os remédios são gratuitos para o paciente e sua distribuição ocorre por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, em quantidade suficiente para atender a demanda da rede hospitalar e garantir as doses domiciliares utilizadas por pacientes em casos de urgência, para que o hemofílico ou familiares façam a autoinfusão do medicamento durante a hemorragia. Todos os fatores de coagulação consumidos no Brasil vêm do exterior porque não temos capacidade industrial para fabricar os medicamentos. São as secretarias de saúde que cadastram os hemofílicos. Cabe ao Estado garantir à pessoa portadora de coagulopatia o acesso a esses produtos essenciais à saúde e de alto custo. No entanto, nem sempre funciona assim. Eu acho que ainda falha bastante nesse sentido, porque na verdade existe uma assistência, o governo fornece remédio, mas não nas condições em que eu avalio que seria o adequado. Hoje em dia não existe uma política pública que defina o tratamento preventivo da hemofilia como um tratamento padrão que deva ser seguido. Então nós estamos sujeitos no Brasil ao tratamento da hemofilia apenas em tratamento de emergência, tratamento sob demanda, que é um tratamento que se sabe, os médicos dizem, e a gente verifica pelas gerações que foram submetidos a eles, que traz uma série de sequelas físicas às pessoas que estão submetidas a esse tratamento. E como tudo é produzido fora do país, a importação fica sujeita a variações de preços, flutuação do câmbio, e isso gera o risco de desabastecimento. Um paciente que gasta 1.500 unidades, então seria quanto vezes 20 vai dar $300 por infusão. Isso é para uma dose. Esses pacientes têm que tomar 2 ou 3 vezes por semana uma dose média dessa. E à medida que isso é função do peso. Quanto maior o peso, maior a quantidade de unidades que tem que injetar. O tratamento da hemofilia é baseado na reposição do fator deficiente. Atualmente, ela acontece por demanda em situações de urgência voltada ao controle de sangramentos. Além daqui, aqui no Brasil, a gente tem o problema também das aquisições, que é um processo muito complicado. Por mais que você tente agilizar, para seguir os parâmetros normais de observar qualidade, segurança, exige que haja um caminho a ser seguido. Não tem como furar. Isso é um fato. A Organização Mundial de Saúde recomenda o tratamento profilático como a única forma de prevenir complicações e oferecer ao paciente a mesma sobrevida de uma pessoa normal. Isso inclui qualidade de vida, inserção social e economia nos custos da saúde. O Tribunal de Contas realizou um estudo chamado Economicidade de 188%, profilaxia primária em tratamento de hemofílicos comparada com o modelo convencional, tratamento de demanda. O documento diz que pacientes que recebem tratamento especializado, principalmente domiciliar e ambulatorial, têm custo 0,8% menor do que as internações relacionadas à hemofilia e suas consequências. Em função disso, surge a dependência do suporte governamental para a sobrevivência familiar, aumentando os custos do governo com a doença. Falta a reestruturação, a gente poder reestruturar. Como eu falei, primeira coisa, não é só construir hospital, não é só comprar medicamento. A gente tem uma coisa que é extremamente importante, que se chama capacitação de recursos humanos. Apesar de que esse número de pacientes é relativamente pequeno, ele é altamente especializado. É muito diferente.
Quando a gente tem um tratamento preventivo, por exemplo, meu filho, quando teve a possibilidade de ter o tratamento preventivo, que ele voltou a ter recentemente, ele tomava o remédio 3 vezes por semana e, de certa forma, estava sempre protegido. Então, ele podia ter uma vida normal, né? Podia brincar com outras crianças, podia participar de atividades físicas, né? Onde, se ele tivesse um acidente, não teria uma consequência tão grave. Luiz sabe bem do que está falando. Quando o filho dele passou a receber a medicação apenas nos momentos em que havia hemorragia, ele percebeu um aumento significativo na quantidade de acidentes e mais graves. Uma das consequências que aconteceu com esse período que ele ficou sem o tratamento preventivo, a professora da escola veio falar comigo: Luiz, olha, o seu filho não está querendo mais sair para o recreio. Por quê? Porque a gente orientou ele a não sair no recreio quando ele estava com esse problema, para não brincar com as crianças, não se machucar. Ele ficou com medo e hoje está com dificuldade de ir para o recreio. Então, as consequências, eu acho, são difíceis de evitar. De acordo com o Ministério da Saúde, o governo federal investiu em 2009 300 milhões de reais na compra de medicamentos para pacientes hemofílicos. No ano passado foram 350 milhões. Em 2009, distribuídas 197 milhões de doses de fator 8 e quase 42 mil de fator 9. E tratando preventivamente, você dá uma coisa que nenhum dinheiro é capaz de dar, que é dignidade. Então, o que eu espero é que haja um comprometimento realmente de pessoas que se interessem com o ser humano, realmente com a qualidade de vida das pessoas, para que a gente tenha uma política pública realmente no Brasil clara, que aponte que vai ser, a partir de hoje, obrigatório o tratamento preventivo, por questões éticas, econômicas e especialmente humanas. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.